Paz e graça, meus irmãos. Hoje, 5 de agosto de 2025, terça-feira. Vamos comentar o Evangelho do dia. Mateus 14, 22 e 36. É um dever de casa. Pegue sua Bíblia, leia esse texto de Mateus 14, 22 e 36, onde o Senhor Jesus anda sobre o mar e os discípulos gritam: é um fantasma. Mas Jesus: não tem mais, sou eu. E aí Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa que eu ande pelas águas e te encontre. E aí ele vem, aí ele vai e afunda. Jesus o corrige, dizendo: homem fraco de fé. Segura na mão dele, com um grito, Pedro pede a Jesus para salvá-lo. Porque duvidaste de Jesus? E aí os discípulos dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então, nessa passagem de Mateus 14, 22, 36, os discípulos não têm dúvida de que ele é o Filho de Deus, porque Jesus tem o poder de ordenar a natureza. Ou logo, ele é o Criador. E só existe um Criador, que é Deus. E ele, portanto, é o Filho desse Deus Criador. O Filho sempre precisou, antes de atravessar o mar da Galileia, ele estava orando. Jesus, o Filho de Deus, precisa orar. E nós mais ainda. Porque a oração traz poder, verdade, traz salvação. E as águas tempestuosas da vida que nós passamos, nós só podemos andar sobre elas, como Pedro andou, segurando a mão de Jesus e na oração. Mas Pedro teve uma coragem, ele arriscou, mesmo fraco, na fé, ele arriscou ir à direção de Jesus. Portanto, essa passagem do Evangelho nos motiva a confiar em Jesus, mesmo com a nossa fraca fé. Sair da nossa área de conforto para o porto eterno de Deus. E permita-me dizer que a oração, a memorização, é muito importante para que nós possamos vencer essas águas tempestuosas da vida. Salmo 91, aquele que se refugia na sombra do Altíssimo descansará. Salmo 24, Salmo 23, em algumas Bíblias, Salmo 24, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Me conduzirá a águas profundas e pastos verdejantes. Prepara um cálice na presença de meus adversários. Cálice da salvação. Salmo 103, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Filipenses, também Paulo diz, alegrai-vos, digo outra vez, alegrai-vos. Orai, cultuai, estudai e vigiai, será consolado e confortado no juízo santo e alegre do eterno Jesus, neste mundo de guerras. Salmo 130, das profundezas nós clamamos a Jesus. Espera em Jesus, minha alma. Nela há misericórdia e bondade, redenção. Ele remirá Israel de todas as suas enfermidades. Se Jesus remirá Israel de todas as suas enfermidades, quanto mais a nós. Então, toda a nossa confiança e segurança em Cristo Jesus. Imagina você sendo remido e glorificado. Devemos alinhar nossa alma, então, com Jesus. E o Espírito Santo e a Palavra. Com essas seguranças, poderemos chegar ao porto eterno, o porto seguro da eternidade. Saindo desta zona de conforto, se pensarmos bem, esse mundo dos homens é nada mais do que uma brutalidade de guerra e destruição. Alguns cristãos já estão tendo sonhos, visões de uma guerra de Moscou e Estados Unidos. Diz alguns que este Putin,
agressivo, disparará uma arma nuclear. E os habitantes de Moscou correrão desesperados para sair da cidade, pois em poucos minutos Moscou não será mais. Então vemos que este mundo sem Cristo, sem Deus, sem a fé, sem a justiça de Deus, como nós estamos passando por tantas injustiças no Brasil, na área política agora, com as pessoas na rua em Brasília, mas não devemos nos distrair. Devemos focar na palavra, no Santo Espírito. O Espírito Santo, ele está acima do gênero, está acima da espécie. É o Espírito Santo que faz o anjo e faz o homem e a mulher. Portanto, o Espírito Santo, ele não tem gênero, ele é espírito. Ele não tem espécie, mas Jesus é o entendimento. E sem Jesus nós não temos entendimento, nem do Espírito, nem da palavra, e não temos salvação. Por isso Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é o entendimento da verdade, ele é o entendimento da palavra, ele é o entendimento do Espírito. Os judeus messiânicos nos ensinam que no Antigo Testamento o nome de Josué era Yoshua bin Nun, porque trocou a Bíblia o nome filho Ben para Bin, no caso de Josué. Porque Josué era a figura de Jesus, é o mesmo nome, Yeshua, para nos indicar que Jesus é o entendimento, Bin no hebraico. Ele é o entendimento para todas as coisas. E o que falta na humanidade para não se destruir é o entendimento. Sem Jesus, as nações não se entenderão. Porque Jesus é o entendimento, é o espírito do entendimento, da sabedoria e do entendimento. E do arrependimento, consequentemente. Como Manassés, que teve tanto pecado, mas se arrependeu. E foi usado para a santificação de outros. Esta é a homilia de hoje, 5 de agosto, para a nossa edificação. Dê um like no canal. Se gostar, compartilhe, se inscreva, para que alcancemos pelo menos 50 inscritos para termos lives. Paz e graça, oramos pelo o caso do presidente Bolsonaro. Um abraço, esse é o Soló, oferecimento especial da Igreja Eterna do Nosso Senhor Jesus Cristo. Oramos também pela sua salvação e seus familiares. Amém. Até uma próxima oportunidade. Localizador Luz e Glória, para o Grupo Cruz e Força também.